Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Internalize. Eu sou a Gleicia e nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre perfeccionismo. Mas vamos começar aqui do começo. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é uma busca incessante de atingir a perfeição em alguma tarefa ou algum objetivo. É um excesso de atenção aos detalhes. E assim, dependendo, isso pode ser bom em algumas profissões. Só que quando esse perfeccionismo começa a prejudicar, é bom dar atenção. Prejudicar como? Esse excesso de atenção, ele acaba sendo um meio de procrastinação. Por quê? Você deixa de fazer o que você tem que realmente fazer, porque no ponto de vista não vai estar perfeito. Por exemplo, um exemplo, o que eu posso dar de exemplo aqui? Nunca tive um pingo de cobrança do meu esposo, mas eu passava horas limpando o meu banheiro. E horas mesmo. E quando eu via, eu perdi praticamente a minha manhã limpando o banheiro. E sendo que só somos 2 pessoas aqui na minha casa que usamos o banheiro. E eu passava horas ali, porque tinha que estar muito perfeito. Extremamente perfeito. Então, eu me desgastava nessas tarefas do banheiro. Às vezes, me desgastava em colocar algumas peças de roupa no varal. Quando eu lavava, tinha que estar ali na ordem certinha. Só que assim, eu comecei a perceber isso quando eu comecei a fazer a terapia. Na verdade, quando eu voltei a fazer, vai fazer uns 2 meses. E na terapia, conforme eu vou falando, vou conversando com a minha terapeuta, muitos insights vêm. Muitas lembranças vêm durante a terapia e depois. E eu percebi que isso era um reflexo da minha infância. Porque uma criança, quando ela é muito cobrada, ela acaba se tornando um adulto perfeccionista. Eu tô falando da minha história, da minha vivência, o que isso me acarretou. E vou dar um exemplo aqui de cobranças na minha infância. Em relação às tarefas da casa. Por exemplo, lavar a louça. A minha mãe exigia que eu lavasse a louça exatamente do jeito que ela lavava. Só que assim, uma criança aí por volta de entre 10 e 11 anos não tem a mesma força que o adulto. Tamanho de mãos é totalmente diferente. Então não tem como não tinha como aquela louça ficar assim, limpa, lavada, da mesma maneira que ela lavava. Então eu também, pelo que eu lembro, me traz as lembranças que, eu passava horas também lavando a louça. E como, por exemplo, eu lembro uma vez que o pano de chão, para eu poder passar na casa, tinha que estar exatamente do jeito que ela colocava. Esquisito, né? Complicado. Mas, assim, eu aprendi a fazer as minhas tarefas, aprendi, só que não precisava de tanta cobrança. E isso me deixou muitos reflexos, não digo reflexos, mas me deixou aí com esse perfeccionismo na vida adulta, que eu estou tentando melhorar de certa forma. Então, assim, a minha mãe, ela falava, você não vai ter eu pro resto da vida. Ok, não vou ter, mas não precisava de tanta cobrança. E assim, eu fui perceber isso na terapia. Foi aí que eu prestei atenção que eu procrastinava para fazer tanta coisa por eu achar que não estava perfeito. Então, por exemplo, se vocês observarem aqui nesse canal, vocês vão ver que tem mais ou menos uns 8, 9 meses, quase 1 ano que eu tô com esse canal, que ele foi criado. E olha a quantidade de vídeos que tem. Tem poucos vídeos, poucos inscritos,
Por quê? Porque eu não alimentava esse canal. Se eu tivesse alimentado ele desde o ano passado até o dia de hoje, provavelmente ele estaria com mais inscritos, mais vídeos, a minha desenvoltura para falar ela estaria muito melhor. E eu procrastinava como? Aqui na minha casa ela não tem janela, então eu usava essa desculpa, não tem iluminação. Mas eu não tenho um ringue. Mas eu não sei falar. Mais. Então isso dificultava muito, eu comecei a perceber essa procrastinação. Só que essas coisas não são desculpas. E realmente eu via como um empecilho, como uma grande dificuldade para eu poder colocar as minhas coisas em ordem. Como, por exemplo, a minha rede social, o Instagram, eu passei a alimentar ela de uns 2 meses para cá também. Eu fiz uma mentoria com uma moça e essa moça pegou e falou, olha, você tem que falar sobre o seu trabalho, o que você faz, como é que as pessoas vão saber, elas não adivinham. E para eu colocar isso em prática, olha a dificuldade que isso me gerou nos dias atuais, por conta de situações que eu vivi na infância. E ainda bem que eu iniciei a terapia, que eu pude enxergar essas coisas e eu tá aqui tentando melhorar, porque também não é fácil. Nós somos moldados de certa forma. Nós fomos moldados e pra gente se soltar de certas coisas, de certas manias, de certos padrões, de certas crenças, é bem desafiadora. Então, assim, a minha rede social, o Instagram, passei a falar de uns 2 meses pra cá, mais ou menos. Mas, assim, com uma dificuldade, porque e pra gravar um story, gente, era muito complicado, porque, assim, eu gravava e eu ficava me escutando falar, aí às vezes tinha uma palavrinha errada, aí às vezes eu achava que não fazia sentido. Mas o que vão pensar? Envolvia vergonha também, só que assim, era mais esse excesso de atenção a uns detalhes que, tipo assim, só eu tava vendo e provavelmente outras pessoas não dariam nem um pingo de atenção. E eu tava ali naquilo, nos mínimos detalhes, porque tem que estar perfeito, essa autocobrança comigo, e era muito desgastante. Desgastante mesmo, e às vezes quando chegar no final do dia eu tá, tipo assim, extremamente cansada, porque dá trabalho você dar atenção a esse monte de detalhes. E eu digo uma coisa, em reflexo também à minha infância, eu lembro que eu fazia as coisas, demorava um pouco mais, eu também esperava ser validada. Tipo assim, lavava aquela louça, mesmo depois de muito tempo lavando ali pra sair perfeito. Ai, que bom que você lava a louça, tá muito bem limpa. E, tipo assim, essa validação também nunca chegou. Então, eu comecei a perceber que eu também queria ser validada quando eu fazia as minhas tarefas. Só que, tipo, eu não tenho que ser validada por ninguém, eu não sei por mim mesma, né? Então, tipo assim, hoje em dia, eu já consigo identificar tudo isso, porque foi trabalhado na terapia, eu percebi isso e comecei a colocar em prática eu sozinha. Então, quando eu concluo minha tarefa, eu vejo que eu não fiquei procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Vamos usar esse ditado, esse termo. Eu mesma vou lá e olha que bom, eu consegui concluir. Eu mesma me valido. Porque eu percebi que isso também foi coisa da infância. Eu esperar essa validação da minha mãe, do meu pai, que infelizmente não veio a ter. Mas, né, ainda bem que tem terapia, ainda bem que eu consegui identificar e diminuir a quantidade de procrastinação, né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando, vai adaptando. E, gente, a terapia também ela é uma ferramenta muito válida para autoconhecimento. Eu sempre indico terapia para todo mundo. As pessoas ainda têm esse preconceito, é um tabu falar sobre isso, né? Não deveria.
Mesmo depois de uma pandemia que a gente passou, muita gente precisando estar com a mente bem, o nosso emocional. Mas assim, ainda vejo que tem essa resistência. Mas a terapia, ela é uma ótima ferramenta para autoconhecimento, para mudar aí padrões que a gente vivia, que a gente não precisa viver com os padrões lá da nossa infância. A gente tem direito, a gente pode fazer escolhas, a gente pode melhorar a nossa vida e através do autoconhecimento, tá? Isso eu garanto para vocês, que desde que eu faço terapia, eu percebi que muitas coisas melhoraram. E eu não vou parar tão cedo de fazer terapia, porque tem sempre alguma questão que é preciso ser tratado aqui comigo. E eu quero poder melhorar e identificar essas coisas que são limitantes, que eu percebi que isso era uma limitação. Eu ficava com aquele pensamento, poxa, eu posso ir além. Eu sei que eu posso, mas por onde eu começo? Eu comecei pela terapia, foi onde eu identifiquei e agora eu tô caminhando aí com as minhas próprias pernas e tem dado super certo. Bom, eu espero que com esse pequeno exemplo aqui, com esse resuminho de o que é a procrastinação, o perfeccionismo, possa vir te ajudar de alguma maneira. Se você nunca fez terapia, faça, tá? É uma ferramenta incrível para autoconhecimento, faça mesmo. Eu espero que faça sentido para você. Se fizer, internalize. E compartilhe esse vídeo com alguma amiga, com algum amigo. Manda para ele. Vai que é uma viradinha de chave aí que essa pessoa tá precisando, que você tá precisando, tá bom? Curte, se inscreve no canal, vai ser de grande ajuda. Vai ajudar o canal a crescer, essa mensagem chegar para mais pessoas, tá bom? E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!